Bom, bem-vindo à nossa primeira lista sobre vértice. X do vértice, Y do vértice, ou seja, valor máximo, valor mínimo das funções. Bom, nosso menu é interativo, então basta que você passe o mouse e clique sobre a questão que você quer ver resolvida. Muito bem, qual questão você quer que eu resolva? Primeira questão. Na figura abaixo tem esse retângulo ABCD, cujas dimensões são AB igual a 6 e BC igual a 10. Tomando-se sobre seus lados os pontos M, N, O e P, distintos dos vértices, tais que MB igual a BN, que é igual a OD, que é igual a DP, qual a área máxima que o quadrilátero MNOP pode ter? Bom, nessas questões, o primeiro passo é descobrirmos qual que é uma fórmula que nos dá a área do quadrilátero. Posteriormente, quando tivermos a fórmula que nos dá essa área, nós possamos pensar em área máxima. Detalhe que essa área máxima vai ser o quê? O y do vértice. O que seria o x do vértice? O x do vértice não é a área máxima, não é o valor máximo do x também não. X do vértice é simplesmente o valor de x que torna a área máxima. Então, se perguntassem qual o valor de PD ou de OD, por exemplo, para termos uma área máxima, então nossa preocupação nesse caso seria o x do vértice. No entanto, como estão querendo saber qual a área máxima, nossa preocupação vai ser encontrar a fórmula que nos vai dar a área do quadrilátero e, posteriormente, acharmos o y do vértice. Segundo o enunciado, MB igual a BN, que é igual a OD, que é igual a DP. Então, já que são todos iguais, vamos chamar de x. A altura do retângulo, ou seja, o AB, que tem o mesmo valor de DC, vale 6. Então, o AM vai valer 6 menos x e o OC também vai valer 6 menos x. AD e BC valem 10. Então, fazendo o mesmo raciocínio, vamos ver que AP vai valer 10 menos x e NC também valerá 10 menos x. Se chamarmos de AX a fórmula que nos dará a área do quadrilátero laranja, ela será dada pela área total do retângulo menos essa área azul. A área azul, ou seja, essa área formada por esse triângulo, pode ser considerada, na verdade, uma área de dois retângulos diferentes. Porque esse triângulo retângulo encaixa nesse fazendo um retângulo. E esse triângulo retângulo encaixa nesse formando um quadrado. Então, podemos dizer que a área azul será igual a x ao quadrado, porque seria essa base vezes essa altura, ou seja, lado vezes lado no quadrado, mais a área desse retângulo aqui de baixo, que vai ser formado por esse triângulo de baixo, com colorido de preto, e esse outro aqui de cima, cuja altura, então, será esse 6 menos x, e a largura será o próprio 10 menos x. Desenvolvendo, nós vamos ter que a área azul será igual a x ao quadrado, que já tinha, mais 60, que é esse vezes esse, menos 10x, que é esse vezes esse, menos 6x, mais x ao quadrado. Ou seja, a área azul será igual a 2x ao quadrado, menos 16x, mais 60. Ora, como a área total nós também já sabemos, ela vai ser 6 vezes 10, porque é a área do retângulo, que será igual a 60. Então, nós já temos tudo o que a gente precisa para criar a fórmula que nos dará a área do quadrilátero, que nós chamamos de AX. Ou seja, AX será igual a 60, que era a área total, menos a área azul, que é 2x2 menos 16x mais 60. Lembre-se da importância de colocar o parêntese. Caso você não coloque o parêntese,
você vai acabar subtraindo apenas o primeiro termo do polinômio. O parênteses que vai te garantir a troca de sinal de todos os termos. Ou seja, ax será igual a 60 menos 2x mais 16x menos 60, porque o sinal de menos, quando está encostado no parêntese, troca o sinal de cada um dos termos que estão lá dentro. Podemos cancelar esse 60 com o menos 60. E finalmente encontramos então a fórmula que nos dá a área do quadrilátero. Ax vai ser igual a menos 2x2 mais 16x. Bom, lembrando que nós temos que achar o que? O y do vértice, porque o y do vértice que será a área máxima. Caso tivessem pedido qual o valor de x que dará a área máxima, então nós estaríamos atrás do x do vértice, mas não é o caso. A fórmula do y do vértice, como vocês devem saber, é menos delta sobre 4a. Bom, nós precisaremos de lembrar da fórmula do delta para fazer esse cálculo então. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta será igual a 256, que foi o 16 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Então, delta valerá 256. Então, finalmente, vamos poder encontrar o y do vértice, que será menos 256, que é menos delta, sobre 4 vezes o a, que é menos 2. Y do vértice será menos 256 dividido por menos 8. Então, a área encontrada vai ser de 32 centímetros quadrados, que será, então, a área máxima possível. Questão número 2. A empresa Plastilite planeja produzir um tipo de arquivo para pastas a partir de um pedaço retangular de plástico de 80 centímetros por 50 centímetros. E, para isso, é preciso fazer 2 dobras no plástico ao longo do maior lado, formando o arquivo na forma de U. Que medida de altura x deverá ter esse arquivo para que seu volume interno seja máximo? Perceba, se ele quer que o volume seja máximo. No entanto, ele está querendo saber o valor de x que torna máximo. Ou seja, ele quer saber o x do vértice. No entanto, antes de fazermos qualquer coisa, devemos descobrir qual que é a fórmula de volume que eu vou ter em relação ao x, porque só com essa fórmula de volume eu vou poder encontrar o valor do x do vértice. Agora observe o seguinte: se tudo isso aqui vale 80 e eu sei que ele vai ser dobrado em 2 pedaços, e esse pedaço aqui de cima vale x, que vai ser a altura ao dobrar, e esse aqui está bem maior, mas deveria ser do mesmo tamanho, também vale x, essa região aqui do meio, ou seja, essa aqui, que vai ser a base do paralelepípedo, vai valer 80 menos 2x. Bom, e já sabemos que esse pedaço aqui vai se manter 50, que é esse tamanho aqui, que vai se manter desse outro lado. Como sabemos, o volume obtido vai ser um paralelepípedo. E vamos obter esse volume multiplicando isso, que vale 80 menos 2x, e isso, que vale 50, e isso, que vale a altura, x, ou seja, o volume vai ser obtido multiplicando as 3 dimensões. Ou seja, multiplicando pelos 50 parênteses, eu vou ter que 50x vezes 80, terei 4.000x. 50x vezes menos 2x, vou ter menos 100x ao quadrado. Já temos, então, nossa fórmula do volume. Bastará, então, calcular o x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Logo, será menos 4.000 dividido por menos 200. Ou seja, o x do vértice será igual a 20 centímetros. Se eu não deixar a unidade, o professor corta ponto, né? Então, a altura que está querendo será de 20 centímetros. Questão número 3. Determine o ponto de máximo da função quadrática representada no gráfico abaixo. Olha, ele está querendo o ponto.
Se é o ponto, então ele vai ter coordenadas x e y. Então ele quer saber tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Bom, então para calcular esse x do vértice e y do vértice, o primeiro passo é descobrir qual que é essa função. A primeira informação que a gente tem é que ela é uma parábola. Então ela tem que ser do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então basta que a gente descubra o valor de a, de b e de c para termos essa função. Como ela corta o eixo y no ponto 3, então com certeza c vale 3. Porque no ponto 3, onde corta o y, o x vale 0, então o a ia sumir, o b ia sumir e ficar apenas o c que vale 3. Então o c já sabemos que vale 3. Observe que a questão também nos dá o valor das duas raízes, que é menos 1 e 5. Ou seja, nós sabemos então que o produto dela será igual a menos 5. Então c sobre a, que é o produto, será igual a menos 5. Substituindo o valor do c, então, vamos ter que 3 sobre a igual a menos 5. E multiplicando cruzado, teremos que menos 5a igual a 3. Ou seja, o a será igual a menos 3/5. Então, já descobrimos o a e o c. Falta apenas encontrarmos o b. Bom, a gente também já sabe que a soma das raízes será mais 4, porque se uma delas é 5 e a outra é menos 1, a soma delas será 4. Ou seja, menos b sobre a igual a 4, ou seja, menos b sobre menos 3/5 será igual a 4. E aqui nós teremos uma divisão de fração. Bom, menos com menos dará mais, e como que nós fazemos divisão de fração? Nós mantemos a primeira, que será b, vezes o inverso da segunda. Então, ficará b vezes 5/3, que é igual a 4. 5b sobre 3 será igual a 4. 5b igual a 12. Então, b será igual a 12/5. E agora, então, a gente já tem qual é a função. Então, y será igual a menos 3x ao quadrado sobre 5, mais 12x sobre 5 mais 3. E x do vértice será igual, então, a menos b sobre 2a. Então, x do vértice será igual a menos 12/5 dividido por menos 6/5. Bom, podemos cortar os dois denominadores. E menos dividido com menos vai dar mais. Então, 12 dividido por 6, x do vértice será igual a 2. E nessa questão em especial, eu vou mostrar uma nova forma de achar o y do vértice. Nas outras questões, nós utilizamos a fórmula que y do vértice é menos delta sobre 4a. Nessa questão, como apareceram muitas frações, vou mostrar uma outra forma que a gente pode utilizar para achar o y do vértice, que é simplesmente substituir o valor de x na função pelo x do vértice. Então, substituindo o valor de x por 2, na função, nós vamos obter o y do vértice. Ou seja, y do vértice será igual a menos 12, que é o valor obtido por 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, mais 24, o valor de 12 vezes 2, mais 15. Por que 15? Porque a gente fez o MMC, né? Então, embaixo do 3 tem o 1, 5 dividido por 1 dá 5, vezes 3, 15. E, finalmente, vamos obter, então, que o y do vértice será 27/5. Então, as coordenadas são 2 e 27/5. Quarta questão. Um projétil lançado da origem O.00, seguindo um referencial dado, percorre uma trajetória parabólica cuja função representativa é y igual a ax ao quadrado mais bx. Sabendo que o projétil atinge sua altura máxima no ponto 2 e 4, escreva a função dessa trajetória. Bom, perceba que o criador da questão foi bondoso, porque o simples fato dele falar que saiu da origem, ou seja, passa por 0 e 0, já subentenderia que o c valeria 0, ou seja, que eu teria que a fórmula sendo y igual a ax ao quadrado mais bx. Como c vale 0, então o delta será apenas b ao quadrado.
Agora que já sabemos o delta, podemos montar então um sistema utilizando os dois valores do vértice, das duas coordenadas do vértice, tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Por quê? Nós sabemos que o x do vértice vale menos b sobre 2a. Logo, menos b sobre 2a, que é o x do vértice, será igual a 2. No entanto, também podemos afirmar sobre o y do vértice, porque se y do vértice é menos delta sobre 4a, nós então saberemos que menos b ao quadrado sobre 4a será igual a 4. Ou seja, multiplicando cruzado a primeira equação, essa aqui, ó, nós vamos ter então que menos b será igual a 4a. Ou seja, b será igual a menos 4a. E chamaremos então essa nova expressão de 3. E substituindo essa terceira expressão que a gente acabou de obter, ou seja, o valor de b é igual a menos 4a, na segunda expressão, vamos ter que menos, entre parênteses, menos 4a ao quadrado, ou seja, como eu coloquei um termo que possui sinal negativo dentro de um outro termo, e já existia um sinal de menos, nós precisamos colocar parênteses. E também porque ele está ao quadrado, né? Então, para garantir que esse termo será elevado ao quadrado. Sobre 4a igual a 4. Ou seja, menos 16a ao quadrado sobre 4a igual a 4. E simplificando o termo da esquerda, ou seja, cortando o a ao quadrado com a e ficando apenas a, e o 16 dividido por 4, vamos ter que menos 4a será igual a 4. Ou seja, nosso a será igual a menos 1. Bom, e substituindo então o valor de a igual a menos 1 nessa primeira equação, teremos que menos b sobre menos 2 igual a 2, ou seja, multiplicando o cruzado, b igual a 4. E finalmente teremos que y será igual a menos x ao quadrado mais 4x. Bom, esperamos que vocês tenham gostado da resolução dessas questões e se inscrevam no nosso canal para receber as atualizações.